Bom, como eu disse na aula anterior, o processo de liberação de uma contratação de hospedagem na HostGator, ela pode demorar um pouco, até 3 dias, depende muito da situação. Mas geralmente é bem rápida. No meu caso aqui específico, não chegaram a 10 minutos de demora. Então, foi bem rápido aqui e você consegue observar isso aqui no e-mail. Por exemplo, já recebi aqui alguns e-mails da HostGator, né, naturalmente, e você vê que um desses e-mails aqui é esse aqui, ó, dados de acesso ao seu plano M. E você tem aqui, basicamente, todas as informações que você precisa, principalmente agora, para poder configurar tudo e já começar a enviar os arquivos para o servidor. Porém, tem um detalhe. Qual é a primeira coisa que você faz quando isso aqui acontece? É configurar os DNS lá no registro.br. Que é exatamente você pegar os DNS aqui da HostGator, configurar lá para que aconteça essa integração. Para quando você digitar ou aquele domínio que você registrou, ele abre exatamente o seu site que está na HostGator. Por enquanto não enviamos nenhum arquivo para o nosso servidor, então se você fizer isso também não vai abrir nada. Porém, existe um prazo para que esse DNS ele propague. Quando você faz essa configuração, ou seja, quando você pega o DNS aqui da HostGator, configura lá no registro.br, pode levar até 72 horas para que, de fato, esses DNS eles sejam propagados no mundo todo, ou seja, você vai digitar o seu domínio e aí sim vai abrir pelo menos um site. Quando você cria uma conta de hospedagem na HostGator e você faz esse apontamento, ele abre um site exemplo, né, antes de você efetivamente mandar os arquivos do WordPress para lá, fazer todas as configurações. Então, isso é muito tranquilo, também não se preocupa, você vai ver isso na prática, tá? Bom, navegando aqui nesse e-mail que a HostGator envia, aliás, parabéns à HostGator. Entenda o seguinte, eu não ganho nada por indicar a HostGator, por citar a HostGator aqui, não sou patrocinado pela HostGator, mas como é um host popular, eu preferi dar esse exemplo na HostGator e eles estão de parabéns, né? Porque esse e-mail aqui ele vem basicamente com todas as informações que você precisa, incluindo aqui ó, os DNS. Ele te manda aqui o name server 1 e o 2. Tá? Isso aqui nós vamos precisar desses dois aqui. Aqui embaixo você tem o usuário e a senha do painel de controle da hospedagem. Então, veja bem, se eu clicar nesse link aqui, ele vai pedir um usuário e senha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou pegar esse cara aqui que é a senha. Isso aqui depois você pode mudar, fica tranquilo. Esse e-mail aqui você tem que ficar com ele sempre, porque ele tem muitas informações aqui que você vai precisar futuramente. E o que aconteceu? Eu estou aqui no painel da hospedagem. Olha que legal, painel da hospedagem. Quando você navega aqui do lado direito, nessa sidebar, você vê que aqui também tem o DNS primário e o DNS secundário. Tá? Esses dois aqui é o que você vai precisar. Então, tanto no e-mail quanto lá dentro do painel, você tem aí os DNS. Né? Então, você vê aqui, inclusive, que ele tem aqui uma informação de FTP. Né, que é exatamente a conexão que nós temos que fazer. A gente vai usar um software bem simples, softwarezinho bem tranquilo para poder fazer essa conexão e enviar os arquivos para lá. Só que enquanto o domínio não estiver propagado, ou melhor, os DNS, quando eles não propagarem, o ideal é que você não mexa ainda em FTP. Primeiro você faça essa configuração para que os DNS propaguem e aí o seu site ele vai ficar ativo. A partir daí, aí a gente vai trabalhar com FTP acessando diretamente o hostname, que vai ser o domínio. Né? Você poderia utilizar o FTP trabalhando com um domínio provisório, ou melhor, uma URL provisória. Né? Dá para fazer isso, só que se nós instalarmos o WordPress assim, depois a gente vai ter que mudar no banco de dados. Também não é complicado, mas eu prefiro não seguir nessa linha para não confundir muito a sua cabeça, caso você esteja começando agora né, nesse mundo de registro de domínio, contratação de plano de hospedagem, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Bom, eu já tenho aqui meus DNS, eu posso ver eles aqui ou então acessando aqui o painel da hospedagem. Eu vou acessar o registro.br, vou fazer o login com aqueles dados que você criou quando você registrou o seu domínio e vou acessar aqui o painel. Já estou logado, tenho aqui todos os meus domínios e um deles que já está publicado, inclusive o outro aqui, ó,
foi o que eu registrei depois, né, em off, que você já tinha visto o processo, não quis fazer isso, é muito redundante, né? Mas temos aqui o d2wagência.com.br. Eu vou clicar nele para poder entrar nas configurações do domínio. Vou descer aqui e você tem aqui em DNS, alterar servidores DNS. Quando você clica, você tem aqui, ó, informar servidores DNS. Você pode adicionar, em alguns hosts, você pode ter até 6 entradas, né? Aqui nós temos 2, ó, é essa, que é o NS 944, desculpa, e o NS 945. Mas às vezes, quando você contrata um plano de hospedagem de determinada empresa, você pode ter NS 944, NS 945, NS 946, 47, por aí vai. Né? Não necessariamente NS, cada host tem uma nomenclatura diferente, então essa nomenclatura aqui, inclusive isso aqui tudo pode ser diferente. Na verdade tende a ser diferente porque depende do host, né, da empresa de hospedagem que você contrata. Na HostGator nós só utilizamos 2 name servers, né, que são esses dois. Em alguns hosts você pode ter que usar mais de 2, aí você vai ter que clicar aqui em DNS+, para poder colocar todos eles aqui. Isso aparece dentro do painel, você recebe no e-mail, mas qualquer dúvida, entre em contato com a hospedagem, com o suporte e fale, eu quero saber todos os DNS, todos os name servers, para poder configurar o domínio. Tá? Bom, como aqui nós só temos, basicamente, deixa eu atualizar aqui, eu vou copiar aqui esse primeiro, nós temos 2, eu vou copiar o primeiro, vou clicar novamente em alterar o servidor de DNS, informar servidores de DNS, vou colocar aqui o master, que é o primeiro, que é esse aqui, que é o primeiro, né, que é o name server 1, e eu vou pegar aqui também, vou copiar esse aqui e vou colocar o 2, e vou clicar em salvar dados. Pronto! Olha só que interessante, os servidores de DNS foram alterados e a publicação ocorrerá em até 2 horas. Aí você me fala, professor, você falou até 72 horas, assim como o delay, a demora, o SLA para que a HostGator efetivamente aprove a contratação da sua hospedagem, o DNS ele também pode demorar. Então não quer dizer que vai demorar 72 horas. Então, como que você vai fazer para saber se está tudo certo? Né? Para conferir, para ir verificando de 2 em 2 horas, no final do dia, no outro dia. Você vai pegar aqui o seu domínio e você vai acessar aqui, ó, vai colocar no browser. Se acontecer isso aqui que está acontecendo, quer dizer que ele ainda não propagou. Agora, veja bem, eu vou entrar aqui no Google e eu vou digitar aqui, ó, DNS Checker. E você tem esse dnschecker.org aqui. Isso aqui é muito interessante. Você tem como fazer uma análise para ver se esses DNS já foram propagados. Tá? Então ele vai abrir aqui o site, vamos aguardar o site abrir. E aqui embaixo ó, você pode entrar com o domínio. Vou clicar em Search e você vê que ele vai fazendo todas as análises aqui no mundo todo, tá vendo? Então você vê que não propagou. Você pode ir testando de 2 em 2 horas. Ele vai começar a propagar e aí vão aparecer aqui um checkzinho verde nos locais que ele já estiver propagado, inclusive aqui no Brasil. Se você fizer o teste e ele aqui no Brasil já tiver com checkzinho verde, pode acessar aqui que alguma coisa vai acontecer. Então, ele vai abrir uma página teste da HostGator, ok? Então, nessa aula você viu como que você já pode ter acesso aqui a todas as informações do seu plano de hospedagem, tá? Ainda não vou entrar na questão do FTP, isso é muito simples, a gente vai ter uma aula bem elucidativa a respeito disso, você não vai ter mais nenhuma dúvida a respeito disso, mas você viu aqui como que você faz a configuração dos name servers, né, dos DNS, lá no registro.br. Então, se você registrou o domínio em um outro site que não seja o registro.br, o processo é o mesmo. Você vai ter que copiar aqui o name server, né? Você vai ter que ir lá nesse site que você registrou o domínio e fazer a configuração. Em algum lugar lá dentro da plataforma você tem as entradas. Qualquer dúvida, consulte o suporte do host, ok? Então na próxima aula eu já vou mostrar para você os DNS, do seu domínio com DNS propagado. Então ele já vai estar funcionando e a partir daí a gente já vai começar a botar a mão na massa e ver FTP, como que a gente envia arquivos para dentro do servidor, como é que a gente já coloca alguma coisa dentro do nosso site, enfim, vai ser uma aula bem legal. Então assim que propagar aqui,
Para você vai ser apenas um clique. Quando você clicar na próxima aula, já está tudo propagado. Eu vou ter que aguardar aqui, não tem como. Podem levar 2 horas ou pode levar 1 dia, 2 dias, mas no meu caso aqui vai demorar um pouco, no seu caso é só um clique, porque na próxima aula, naturalmente, eu já estarei lá te esperando. Então clica aí e vai para a próxima aula, ok?